Não foi fácil, mas também não foi nenhuma estratégia difícil. Oi, se você ainda não me conhece, o meu nome é Alissa e aqui no Blogueira Inteligente eu falo sobre marketing digital e sobre como você pode ter sucesso na internet sem aparecer. Mas hoje eu queria fazer um vídeo um pouquinho diferente e falar aqui do meu projeto e como que ele tá tendo tanto sucesso no orgânico, como você pode ver, né, pelo título desse vídeo, que é um valor assustador, eu diria. Porque assim, como criador de conteúdo, você com certeza vai poder aplicar essa mesma estratégia que eu tô usando, mesmo que você trabalhe com Instagram, TikTok, YouTube ou outras plataformas que não são as que eu tô utilizando. Então, nesse vídeo a gente vai falar sobre de onde vem esse dinheiro, como é que eu ganhei esse dinheiro, né? Qual que é a estratégia e também os custos que eu tenho aqui com o meu negócio, com o meu projeto. Porque não é porque eu não gasto com tráfego pago que essa operação não tem nenhum custo, né? Quem dera. Então vamos começar aí pela principal pergunta, eu acredito que vai ser, que é de onde vem esse dinheiro, né? Então hoje o Blogueira Inteligente tem 4 fontes de renda diferentes. Então eu ganho com afiliados, com infoprodutos, com parcerias e com anúncios. No geral, os ganhos são 40% de afiliados, 30% de infoprodutos, 23% de parcerias e 7% de anúncios, né, que são bônus, basicamente. E se você é novo aqui, né, nesse canal, eu sei que pode chegar, né, aqueles comentários, você pode estar pensando, mas por que eu vou acreditar nisso tudo, né? Qualquer um pode inventar esses números, esse valor e só falar. Cadê as provas? Então, eu vou pedir aqui pra minha editora colocar alguns prints de afiliados, da planilha de vendas da Hotmart com os valores, o print de ganhos aqui do YouTube. Mas assim, honestamente, eu não tenho por que mentir, porque se eu fosse mentir, eu escolheria um valor muito maior, tá? Tem criadores que ganham isso que eu coloquei no título, com essas contas que eu fiz, basicamente ganham isso no ano, ou até mesmo gente que faz isso no mês. E esse valor que eu coloquei aqui é o valor que o meu projeto ganhou durante todo o tempo de existência dele, ou seja, desde que eu comecei lá em 2021. Você não precisa fazer as contas, eu já fiz a conta pra você, e em média, aí, se a gente dividir por todo o tempo que o projeto tá no ar, isso daria em média R$10.500 por mês. Mas é claro que lá no meu primeiro ano, né, eu não ganhei quase nada, então naquela época eu não tava ganhando R$10.000 por mês, não saí, né, ganhando isso tudo, e hoje eu ganho mais do que isso, né, mas a gente tá falando uma média. Então, como que eu consegui, né, ganhar dinheiro no orgânico, qual que foi a estratégia e por que eu não faço tráfego pago? Porque literalmente eu não faço tráfego pago aqui no Blogueira Inteligente. Então eu vou explicar toda essa estratégia agora nos próximos minutos, mas se você quiser tudo em detalhes, passo a passo, com mais dicas para você poder fazer funcionar para você, para o seu trabalho, para o seu negócio de criação de conteúdo, eu tenho um PDF grátis com tudo isso explicadinho. E aí para baixar é só clicar no link que tá aqui na descrição, é gratuito. Então, primeiro de tudo, eu criei o Blogueira Inteligente depois de usar ser blogueira de viagem, literalmente blogueira, eu tinha um blog. Então eu já tinha algum conhecimento aí na área de marketing digital. E durante a criação aqui desse projeto, literalmente quando eu tava pensando o que eu vou fazer, eu já tinha decidido qual que era o caminho que eu ia usar para ganhar dinheiro. Eu ia começar com afiliados, especificamente hospedagem de sites, que tem uma comissão excelente e encaixa de maneira muito natural com o que eu queria falar, porque no começo o Blogueira Inteligente era literalmente só para ensinar sobre blogs. E aí em algum momento, né, eu ia conseguir crescer esse canal, esse projeto, né, ia começar a ganhar com anúncios também, mas a minha experiência com anúncios sempre foi terrível, sempre foi assim, ganhar centavos por dia. Então eu não tava contando com anúncios não fazem muita parte assim da minha estratégia, e eu também sabia que em algum momento eu ia criar os meus próprios produtos, infoprodutos, né, e-books, cursos, etc. Mas só depois de eu ter crescido um pouquinho, já ter uma audiência, ver quais são as dúvidas, etc. Então desde o dia 1, tá, desde que eu tava lá escolhendo o nome aqui disso aqui, eu já tinha extremamente claro como que eu ia monetizar esse projeto. Não foi, comecei a gravar conteúdo e, meu Deus, comecei a ganhar dinheiro do nada. Não, foi planejado. E é lógico que o meu intuito aqui, nesse canal, né, nesse projeto, é ensinar e também criar um bom conteúdo. Mas ganhar dinheiro também faz parte do meu objetivo, sempre fez. Eu não tenho problema em falar isso. Quanto antes a gente admitir isso, mais fácil é pra gente chegar lá. Não tem problema a gente ser recompensado pelo nosso trabalho. Criar conteúdo é um trabalho. Segundo passo da minha estratégia foi a escolha da plataforma onde eu ia publicar o meu conteúdo. E aí, novamente, eu já tinha um blog, eu já tinha experiência com orgânico, porque naquela época ninguém falava de arbitragem de tráfego, ninguém pensava em tráfego pago pra blogs, não era algo muito comum. Então eu não tinha experiência com isso, nem me passava isso pela cabeça. E também tinha um outro detalhe que é, eu não era, e ainda não sou, uma pessoa que consegue postar todos os dias. Mas assim, ter a obrigação no meu trabalho de aparecer sempre, postar stories, responder direct, postar reels, postar carrossel, fazer o carrossel, que eu sou péssima de design, não é algo que eu tenho nenhum interesse pra minha vida. E eu entendo quem diz, nossa, mas o Instagram vende muito. No Brasil, realmente o Instagram vende demais. E eu poderia estar ganhando bem mais dinheiro se eu estivesse também focando nessa rede social. Mas eu tô no digital pra ter liberdade. E eu não vejo essa obrigação de postar todos os dias como liberdade. Então, pra mim, desde o começo, eu também sabia que o meu foco iam ser plataformas que têm pesquisa, que usam SEO, que tem a opção de tráfego orgânico. Então, o Blogueira Inteligente começou como um blog, que pode aparecer lá nas pesquisas do Google, e agora também aparece nas respostas do ChatGPT, do Gemini,
treinar e etc. E eu também senti a necessidade, depois de um tempo, de criar um canal no YouTube. Nem era o plano no começo, mas eu vi que muitas pessoas preferiam tutoriais em vídeo e fica mais fácil de seguir, né? Clica aqui, clica e tal. Mas eu também tenho vários tutoriais em imagens e texto lá no blog, tá? Pra quem preferir esse formato, não é uma arte que morreu, tá lá também. E tanto o blog quanto o YouTube, que foi uma das razões que eu falei, não, tudo bem, posso fazer YouTube também, eles não precisam postar todos os dias. E o meu conteúdo, ele seria evergreen. Evergreen significa o quê? Que o conteúdo, ele é útil o ano inteiro, ele pode ser encontrado o ano inteiro, ele pode trazer resultados o ano inteiro. Então, igual no blog, que eu tinha posts lá de 2016, que em 2020 e 2021 ainda estavam fazendo vendas, aqui no YouTube também vai ter isso de que os meus vídeos do ano passado, retrasado ainda, podem ser vistos e podem trazer vendas. Eles podem ser descobertos e podem trazer resultados aqui pro meu projeto. E é isso que eu gosto, esse tipo de conteúdo que por anos está trazendo resultado. Criar conteúdo que só tem 24 horas de vida útil pra mim não é algo... Não, eu não consigo fazer isso. Não vale a pena, não dá. Então, acima de tudo, a escolha de plataformas que eu ia trabalhar e, mais importante ainda, a escolha das plataformas que não seriam o meu foco também foi algo planejado. Lógico que eu planejei mais blog, depois veio a necessidade do YouTube, mas só foi escolhido o YouTube aí justamente porque ele tem essa opção de tráfego orgânico. E eu fiz essa escolha sabendo que eu ia acabar deixando algum dinheiro na mesa, afinal eu não ia me dedicar ao Instagram, mas esse é basicamente o custo para eu ter o dia a dia que eu gosto, onde eu não preciso estar lá postando todos os dias, e pra mim tá tudo ótimo, não tem problema. Outra coisa que eu entendi quando eu comecei aí a criar o conteúdo do Blogueira Inteligente é que no começo eu estava tentando vender afiliados, eu estava trabalhando apenas com afiliados. E o que eu precisava mesmo era atrair pessoas que queriam comprar o produto que eu estava recomendando, que no caso era hospedagem de sites, né? Comecei só com esse. Então eu precisava criar conteúdo que fosse vender esse produto. Então no começo eu focava muito em tutoriais para WordPress. Só que eles não convertiam, porque as pessoas que chegavam, estavam procurando por esses tutoriais, elas já tinham WordPress e queriam aprender a usar, queriam uma solução para o problema dentro do WordPress. Elas já tinham feito a compra. Então, esses vídeos, esses posts, eles são importantes aqui dentro do meu conteúdo. Eu tenho vários, mas a maior parte eu criei depois que eu já estava ganhando algum dinheiro, sabendo que esses vídeos eram mais para construir aqui, né, a minha marca, atrair mais pessoas, do que para ganhar dinheiro. Para realmente começar aí a ver resultados, ter ganhos, né, resultados financeiros, eu precisava de vídeos e posts para o momento antes da compra, que a pessoa ainda não tinha comprado a hospedagem para instalar o WordPress ou criar o blog. Então, conteúdos como criar um blog passo a passo, vale a pena ter blog, melhores plataformas para blogs. Aí sim, quando eu fiz essa mudança no meu conteúdo, mesmo tendo menos de 1.000 inscritos, menos de 200 acessos no mês lá do blog, aí sim eu comecei a fazer vendas, tá? Então foi bem no começo mesmo, eu não tinha praticamente nenhum seguidor, visita, etc. Tinha muito pouco, mas eu já consegui começar a ter resultados financeiros. E uma coisa que eu precisei aceitar, tá? Uma realidade que muitas pessoas não entendem. O meu projeto, do jeito que ele estava naquela época, né, que eu falava só sobre blogs, agora a gente já expandiu aqui um pouquinho, a gente tá falando, né, de como ganhar sem aparecer, mas naquela época era só sobre blogs. Dificilmente ele ia ter milhares de visualizações ou milhões de inscritos aqui no YouTube, porque esse é um tópico extremamente nichado. E eu não sou uma pessoa de falar, nossa, ganhei milhões todos os meses com os blogs, que é o que atrai, né, muita gente pra assistir os vídeos, porque isso tá bem longe da minha realidade, sempre esteve, eu nunca tive esse tipo de resultado e eu não ia ficar aqui inventando números porque não faz sentido isso pra mim. Eu falava, e até hoje, né, eu falo a realidade que todo mundo detesta ouvir. Olha, demora. Olha, tem que estudar bastante. Não é do dia pra noite. Não vai ter mágica. Não tem um atalho, né, como muita gente gosta. E manter esse posicionamento e falar de um nicho que é, né, bem pequeno, que muita gente não tem interesse, apesar de ser um nicho extremamente lucrativo pra mim, e assim custar a possibilidade aí de criar vários vídeos virais e ter um canal enorme, ter 1 milhão de visitas. E tudo bem. Porque nessa época eu já tinha visto que eu conseguia ganhar dinheiro, que eu conseguia ter resultados com pouquíssimos inscritos, pouquíssimos seguidores, pouquíssimas visualizações no blog. Então, de certa forma, eu também precisei redefinir aí o que seria sucesso desse meu projeto. Que não é ter conteúdo viral, não é ter centenas de milhares de seguidores. Lógico que eu queria a plaquinha do YouTube, mas ela tá bem longe. O sucesso aqui desse meu canal, desse meu projeto, é fazer as vendas, é entrar o dinheiro. É lógico que isso é um pouquinho chato, né, às vezes, porque ninguém vê esse número. Só eu e a minha equipe, a gente tá sabendo desse número. Então, se o canal tá indo bem ou tá indo mal nos nossos padrões, é sobre a quantidade de vendas, mas ninguém tá vendo. O que todo mundo tá vendo é que depois de 4, 5 anos eu tenho 30 mil seguidores, também poucas visualizações no blog. Os números públicos são pequenos, né? Então dá aquela sensação de, nossa, será que eu sou um fracasso, né? Sempre vem isso aqui. Só que eu já tava ganhando dinheiro antes, eu continuo ganhando dinheiro agora e a estratégia no orgânico tá funcionando. Então, redefinir aí o que é sucesso foi um pouco difícil. Tem várias vezes ainda, momentaneamente, que eu fico pensando, nossa, né? Mas tô indo mal. Mas tô indo mal porque eu só tive 10 inscritos ontem, mas fiz várias vendas.
né? Então, essa é uma mentalidade um pouquinho difícil, mas vem com essa... Não só com a estratégia, porque tem muitos nichos que no orgânico podem se dar muito bem e crescer para milhões de inscritos, com certeza. Mas pro meu nicho, eu escolhi um nicho que eu sabia que era muito lucrativo, porque nichos dentro de marketing digital são muito lucrativos, mas esse é extremamente, né, específico, não tem tanta procura. E aí, depois de entender isso, eu comecei a fazer algo que eu já fazia no meu blog de viagem e que dava muito certo, tá? Que foi o quê? Foi construir uma comunidade ao redor do blogueiro inteligente. Então, uma das minhas prioridades era que as pessoas se inscrevessem na lista de e-mails. Você pode ver que lá no começo desse vídeo eu pedi para você se inscrever em troca, né, de um PDF com essa estratégia completa explicada com mais dicas. E também outra prioridade é que elas entrassem no grupo de suporte do Telegram, onde todo mundo pode ir lá e fazer perguntas à vontade sobre blogs ou agora, né, marketing digital. E eu respondi muito nesse grupo, ainda respondo, me comunico diretamente aí com quem me segue, com quem tá no grupo, e isso me ajuda a construir essa relação mais próxima com quem tá acompanhando aí o projeto. E aí ficou muito mais fácil de fazer vendas e atrair pessoas pros meus vídeos e pros produtos que eu tava vendendo. Tem seguidores que compraram todos os produtos que eu já lancei, os que eu criei, mas já tô me adiantando aqui também, e que também compram os afiliados, que assistem os vídeos, que comentam, e isso vai muito aí da construção da comunidade, de manter, nutrir esse relacionamento. Então, de certa forma, a estratégia que eu usei pra começar, que eu comecei a ganhar dinheiro e que eu uso até hoje, que tá me dando resultados no orgânico, foi essa, escolher como que eu ia monetizar. Isso tem que saber desde o primeiro dia, na minha opinião. Plataforma para publicar o conteúdo, criar conteúdo, no meu caso, pesquisável e que vende também, né? Pra mim tem que ser pesquisável porque eu não vou postar todos os dias. E nutrir um relacionamento com a minha comunidade. Depois disso, o passo natural foi expandir minhas fontes de renda, então criar os meus próprios infoprodutos, que também já era algo que sempre esteve nos planos. Eu sempre quis aumentar a minha monetização dessa forma. Então eu criei e-book, eu criei cursos, eu criei imersões, eu criei aulões, e todas as minhas vendas desses produtos foram através do canal, do blog, que proporcionalmente ao canal vende muito bem, do grupo do Telegram e também da lista de e-mails. Hoje eu não tenho mais vários produtos, eu tenho um único produto que eu tô vendendo, que é a minha comunidade, que é a Academia de Blogs, que custa em torno aí de R$62 por mês. E eu fiz essa mudança de não ter tantos produtos, ter apenas um. E isso é um produto de baixo ticket, tá? Ele custa R$62, como eu falei, por um simples motivo, tá? Na minha concepção, e eu sei que isso não é algo que todo mundo concorda, porque eu atendo vários alunos de cursos maiores sobre blogs, então eu sei que isso não é algo que todo mundo concorda, mas para eu vender um curso caro, eu preciso entregar um serviço excelente, como suporte muito mais dedicado, material atualizado com frequência, convidados, aulas novas, e no momento eu não tenho tempo hábil para fazer isso tudo, porque eu sou a única pessoa que mantém basicamente a parte de suporte rodando aqui do meu projeto. Então hoje eu tenho esse produto mais barato de R$62, ainda tem uma grande entrega, a gente já tem as aulas gravadas, a gente tem uma reunião mensal todos os meses no Zoom, onde todo mundo pode entrar e tirar qualquer dúvida, abrir o microfone, perguntar sobre o seu blog, a gente analisa blogs, a gente também tem um grupo no Telegram de suporte exclusivo para a comunidade, e tem meses que tem mais aulas, meses que vem módulos novos, mas não é sempre também. Então eu acho justo cobrar um preço mais barato por isso, até para tornar acessível. Meu plano é sempre, né, disseminar a palavra dos blogs. E aí, rapidamente, né, passando aqui por esse assunto de adicionar mais uma fonte de renda, falei de infoprodutos, mas e os anúncios, né? Porque as duas fontes de renda que eu implementei ativamente, que estavam no plano, que eu penso, né, como é que eu posso aumentar meus ganhos com elas, são os afiliados e os infoprodutos. O AdSense do canal, no blog eu não tenho anúncios, ponto, tô aprovada no AdSense, tô aprovada em outras plataformas, mas eu não quero usar. Então, o AdSense aqui do canal, ele foi consequência de chegar no número de inscritos e nas horas assistidas. E demorou mais de um ano, tá, pra eu chegar lá. E hoje, o valor que eu ganho no AdSense varia bastante por mês, mas no geral, ele bate lá, sei lá, 10 vendas afiliadas que eu faço. Então, é um valor legal, mas eu vejo mais como um bônus. Eu não crio vídeos com a intenção, quero ganhar mais no AdSense, até porque, né, o que a gente ganha por vídeo sempre varia bastante. Então eu não crio vídeos com a intenção de ganhar com a AdSense, até porque a gente sabe que quanto a gente ganha por vídeo varia bastante. Os meus vídeos são sempre focados para vendas ou para construção de comunidade, atrair mais pessoas aqui pro meu projeto, como é o caso desse vídeo aqui. Eu esqueço tanto, gente, do AdSense, pra mim é tão assim, legal. Quando eu tava fazendo a conta aqui, né, pro título desse vídeo, pra ele ser surpreendente e tal, eu esqueci de adicionar os ganhos do AdSense no primeiro momento. Depois que eu percebi, meu Deus, esqueci completamente isso aqui. Porque realmente pra mim é um bônus, o meu trabalho, né, onde eu tô focada são os afiliados e os infoprodutos. Então é isso que eu faço desde o dia 1, que me fez faturar tudo isso no orgânico. Planejamento, conteúdo intencional, nutrição de comunidade e várias fontes de renda. Os vídeos do canal, os posts do blog, as mensagens do Telegram e os e-mails são responsáveis por todo o dinheiro que entra aqui. E agora a pergunta é de $1 milhão, né? Por que eu não uso o tráfego pago para crescer ainda mais e ganhar mais dinheiro? E existem várias respostas para isso, mas a mais simples é a verdade
que eu não consegui fazer o tráfego pago converter. Os infoprodutos que eu anunciei lá no Facebook não venderam. Os meus vídeos que eu impulsionei aqui no YouTube, né, pra tentar crescer o canal e tal, 0 vendas e nem mesmo os ganhos com anúncios aumentaram em relação aos outros vídeos. Então, não tava tendo muito, né, sucesso, né? Nem comentários a mais eles tiveram. Google Ads que eu tentei fazer para os meus posts do meu blog aparecerem lá em primeiro lugar. Os posts que eu tinha para anunciar, que eram posts que convertiam bem, eles já estavam em primeiro ou segundo lugar das pesquisas, então não precisava dos anúncios. E teve até já quem assinou a minha comunidade porque o ChatGPT recomendou por conta própria, por conta do trabalho que eu já fiz no blog. Então, eu percebi assim que pro meu nicho de blogs, eu não consigo escalar no tráfego pago. Eu preciso que as pessoas me conheçam, que elas me vejam explicando sobre blogs, a minha didática, que eu entenda do que eu tô falando. E aí sim eu consigo ter resultados, vender meus infoprodutos, fazer elas comprarem hospedagem de sites para criar o blog delas. Eu imagino, lógico, antes que você comente isso, que se eu tentasse mais, se eu testasse mais, eu poderia encontrar uma maneira de fazer funcionar. Mas eu já sei fazer funcionar no orgânico. E ele já funciona. E tá bom no momento. Eu tenho outros projetos que eu tô iniciando nos próximos meses que não são relacionados ao blogueiro inteligente, não dependem da minha autoridade. E aí sim, eu tô louca pra testar tráfego pago, porque eu espero que seja a estratégia que eu vou usar pra não precisar ficar criando conteúdo sem parar sobre, né, pra esses projetos. Porque o tráfego pago não é uma estratégia ruim. Ela só realmente não funcionou aqui pro blogueiro inteligente da maneira que eu sei fazer. E isso, por um lado, é legal, porque assim, eu não uso tráfego pago no blogueiro inteligente. Eu literalmente só trabalho com orgânico. E então, teoricamente, o meu lucro é maior, né? Porque eu não tenho esse gasto. Mas eu queria te lembrar que não é só porque as vendas, os ganhos, eles acontecem no orgânico, que tudo, né, que eu faturo, porque esse valor é faturamento, é lucro. Com certeza não é assim. Hoje eu tenho várias despesas, né? Então, além da parte, né, burocrática, segurança social, imposto de renda, etc., eu também tenho a minha equipe aqui do YouTube. Beijo. Várias ferramentas aí pra me ajudar com a criação de conteúdo. Equipamento, que é um negócio que não acaba nunca. Tem que investir pra sempre, especialmente aqui pra criação de vídeo. Nunca acaba. Os infoprodutos também, eles têm as taxas da Hotmart, por exemplo. Aí eu também uso o Member Kit pra comunidade, então tem que pagar isso também. Aí o Panda Vídeo pra hospedar as aulas do Member Kit. Então, tem vários gastos. Mesmo que, né, um desses gastos não seja tráfego pago, ainda assim não é uma operação grátis de rodar. Tem vários custos. Eu sei que parece muita coisa, especialmente a questão de investimentos, né? Que eu falo, tem equipe, tem ferramentas e tal. E também é bastante coisa na questão de trabalho para fazer o orgânico funcionar, porque tem que criar bastante conteúdo. Eu uso 2 plataformas, então eu crio conteúdo em texto e também crio conteúdo em vídeo. Eu tive que esperar quase 1 ano para o negócio começar a engrenar, né? Mesmo eu sabendo o que eu estava fazendo. Então, é bastante coisa. Mas existem várias formas de acelerar esse processo e também automatizar várias das suas tarefas. E uma delas eu mostrei no vídeo que tá aparecendo aqui na tela, onde eu te ensino como você pode transformar seus vídeos em posts de blog com apenas um clique. Isso facilita bastante o trabalho.